Tá valendo? Vou gravar sem óculos. Educação não é mandar uma criança para a escola. Eu conto, vocês contam. Olá, tudo bem com vocês? Fazendo uma continuação do vídeo sobre educação obrigatória, que postei semana passada. Aproveite e assista se você ainda não assistiu. Hoje a proposta é falar sobre educação não obrigatória. Primeiramente, o que é educação? É comum atualmente, né, por conta da escola moderna e tudo mais, a gente ter a percepção de que uma melhor educação é quando as crianças vão para a escola. A gente pareia questões como ir para a escola com educação, mas na verdade elas têm pouco a ver uma com a outra. É importante salientar que todo ser humano ele tem um potencial interno de aprendizado, de autoeducar-se. Então, os pais não precisam necessariamente ensinar tudo para os seus filhos. Eles, pela observação e por testar sozinho, eles conseguem, de uma forma lógica, né, em certos momentos, inclusive até bebezinhos, eles conseguem repetir ações, conseguem entender e aprender certos comportamentos. E isso não necessariamente você precisa sentar a criança, sei lá, se ela pega uma criança de 1 ano, senta ela lá no bercinho e explica como ela tem que agir. Então não é necessariamente isso que é educação. Educação está muito mais entre um exemplo e a liberdade dessa criança de se testar, né, e poder colocar isso em prática. Outra coisa, aumentaram os índices de pessoas alfabetizadas e de crianças que vão para a escola frequentemente, né, de frequência à escola, porém, quanto à educação, essencialmente, né, no seu sentido, será que as pessoas estão realmente mais educadas ou elas simplesmente vão à escola? Sobre esse assunto, eu vou deixar para um próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre educação não obrigatória. Então, partindo da premissa que todo ser humano ele é um autodidata por si só, porque ele busca aprender para satisfazer as suas dúvidas, satisfazer as suas curiosidades. Então, partindo dessa premissa, não necessariamente você precisa de uma escola formal para aprender as coisas que você gosta. Outra coisa, como eu falei no vídeo anterior, a educação como obrigatória, ela é um tanto quanto recente, tendo surgido lá na Prússia, no século XVII, início do século XVIII, tal. Beleza, falamos disso. Que tal se a gente falar num período um pouco anterior, na verdade um longo período, que a gente não fala muito dele e a gente não ouve muito falar dele nas escolas e em cursos superiores em momento algum. Vamos falar sobre o surgimento da filosofia, que época maravilhosa, na qual as pessoas começaram a pensar por si próprias, né, e buscar o conhecimento, questionar as coisas. Vamos colocar isso como um ideal de educação, assim, uma pessoa que busca o conhecimento. Naquela época era comum os pais, assim que nascia um filhinho, uma criança, eles já delegavam para uma pessoa mais velha que eles tinham como um ideal de comportamento, de moral, um ideal particular, né, daqueles pais. Então, não tem um ideal padrão para todo mundo, cada um tem a sua particularidade. Então, os pais escolhiam aquela pessoa que era responsável por acompanhar o desenvolvimento e a educação daquela criança ao longo da sua vida. Até essa criança deixar de ser uma pessoa desinformada, no sentido de não estar formada ainda, até ser uma pessoa completa. Era assim que era a educação durante muito tempo, né? Século XV, XVI, lá até o declínio da educação clássica, que foi lá na Prússia, infelizmente. E com a Revolução Francesa, que piorou tudo as coisas. Então, a educação, ela nunca teve como princípio ter tanta informação formal, esse ensino de matérias específicas como prioridade. Nessa época, as crianças não iam para a escola e não tinham 10 professores diferentes, cada um com uma matéria, e você não tinha noção da correlação entre elas. Para você nunca fez sentido você ter que estudar educação física ou estudar física. Qual é a relação com a literatura, a língua portuguesa? Você nunca se questionou isso? O que tem a ver? Onde que eu vou usar Bhaskara na minha vida, né? Quem nunca se perguntou sobre isso? Então, naquela época, com os tutores e tudo mais, o que era usado? Era usado da linguagem primeiro como um atributo essencial da educação. Então, aprender a escrever, aprender a ler,
aprender a se comunicar. Esses eram os 3 primeiros pilares da educação, digamos assim. Então, através da literatura, de histórias, de contos, de poemas, o que seja, da Bíblia, o tutor, ele dava essa leitura para a criança e acompanhando ela com aquela leitura, e obviamente, para fazer sentido, muitas vezes eles tinham que parar naquela leitura para poder explicar coisas mais específicas. Então, sei lá, ele estava lendo sobre navegações e tal, e aí naquele momento o autor daquele texto citou alguma coisa sobre navegação, sobre o mar e tal, e aí a criança não consegue desenvolver porque ela não entende sobre esse assunto, e aí você recorre a matérias específicas como geografia, por exemplo. Ao invés de você dar a matéria de geografia para aquela criança, assim, do nada, jogada aquela matéria, o que era feito? Dentro daquele contexto daquela história, fazia sentido. Então você aprendia dentro da literatura, dentro daquele sentido, no decorrer daquela história, você aprender sobre geografia fazia sentido. Então o aprendizado daquela matéria específica, você vai aprender realmente, você vai gravar aquilo e você vai conseguir aplicar em outras situações, diferentemente de você simplesmente pegar e começar a aprender sobre rios. Nossa, mas nada faz sentido, isso é Bahia, isso é ilha, isso não sei o que. Para criança muitas vezes não faz sentido aprender aquilo. Dentro de uma história faz sentido. Essa era a premissa da educação naquela época, e também levando em consideração a pessoalidade da educação. Veja que o tutor era escolhido pelos pais, escolhido com motivos plausíveis, por pessoas que os pais necessariamente, geralmente e naturalmente se importam muito com o desenvolvimento do seu filho, mais do que ninguém, mais inclusive do que o próprio Estado. Ele se preocupa com o desenvolvimento como pessoa daquela criança. Então, ele escolhendo a pessoa ideal, o professor, o tutor, ele tem um vínculo com aquela criança. Então, é uma educação embasada no amor, tem uma relação próxima, ele conhece aquela criança, ele conhece como aquela criança, ele consegue entender como aquela criança pensa e consegue se adequar às necessidades daquela criança. Diferentemente de uma escola moderna, na qual as crianças são colocadas todas juntas ali, às vezes 30, 40 crianças com um professor dentro da sala de aula, o professor não conhece as particularidades de ninguém. Obviamente que tem crianças que são, sei lá, gênios e crianças que são um pouco mais lentas e que necessitariam de estilos de educação diferentes, porém elas são colocadas juntas dentro de uma perspectiva que o professor tem que ensinar todo mundo de maneira igual. Algumas pessoas são prejudicadas dentro desse tipo de ensino. Falando de educação não obrigatória, o mais ideal seria o homeschooling, que é um resgate a essas questões de pessoalidade, de liberdade da criança aprender de acordo com aquilo que ela mais gosta e observando suas especificações, como sua personalidade, seu jeito de aprender, se ela é um pouco mais lenta em determinados assuntos, se ela já é bem avançada, se ela aprende rápido. Então, com o homeschooling é fácil de identificar as necessidades da criança, diferentemente da escola padrão. Porém, como a gente tem que falar de realidade concreta aqui, obviamente o homeschooling não é para todos no momento. Hoje em dia a gente tem muita correria de trabalho e tudo mais, então fica difícil muitas vezes você parar para ensinar a criança e dar atenção para a educação da sua criança. E muitas vezes também pelo custo é mais interessante colocar a criança numa escola. Só que entra a questão como a não obrigatória também as escolas particulares. Eu não vou falar sobre escola pública aqui, e muito menos escolas privadas que estão de acordo com um mandamento estatal, como o MEC, por exemplo, que dita todas as disciplinas que você tem que aprender. O que eu quero dizer aqui é que, devido às particularidades individuais, seria muito mais interessante você deixar o mercado agir para poder atender diferentes demandas. O que no estado todas as escolas deveriam seguir mais ou menos o mesmo estilo de ensino, num ensino livre, numa escola, numa educação não obrigatória, você deixaria o Estado atingir seus nichos. Talvez uma escola que atendesse crianças que têm um desenvolvimento mais avançado e mais rápido, outra escola para as crianças que têm uma dificuldade de aprendizado, outra escola para as crianças que têm algum transtorno de hiperatividade, alguma coisa assim. Então, elas poderiam se especializar mais e a educação seria acessível de uma forma mais eficaz, no sentido de educação como completa, quando elas são livres para poder ensinar da sua forma, não seguir uma cartilha do MEC. Outra questão também que é muito importante a gente falar nesse vídeo
é que a escola obrigatória necessariamente precisa seguir alguns fundamentos que a caracterizam como muito imoral e antiética. Só que muitas vezes, por ser algo que vem do governo, do Estado, a gente é passivo nessa questão. Mas características como obrigatoriedade e coercividade, você, ao observar isso em qualquer outra pessoa, você falaria assim: essa pessoa não é boa coisa, eu não confio naquela pessoa, essa pessoa é muito mandona. Por que a gente aceita isso do Estado, entende? Então, quando os pais falam: eu não gosto desse tipo de educação estatal, quero eu ensinar da minha maneira. Eu não tô negando educação, eu quero simplesmente poder educar e acompanhar mais de perto o desenvolvimento do meu filho. O Estado vai lá e proíbe formas perante a lei e a obrigatoriedade de fazer com que esses pais realmente mandem seus filhos para a escola, mantenham-os matriculados. Então isso é uma forma coercitiva de fazer isso. Tem também a questão da executoriedade, porque não somente você tem que deixar matriculados suas crianças, mas se você se negar, mesmo assim, existem meios de te punir. E nada mais violento do que você tirar o direito que é natural dos pais de educarem seus filhos. Naturalmente os pais têm a guarda dos seus filhos e o Estado acha que sabe mais sobre as suas crianças do que você mesmo, do que os próprios pais. Tem essa questão sobre a escola obrigatória que muita gente não te conta. Agora, sobre a escola não obrigatória, ela é interessante exatamente pelas questões que eu falei agora, que ela, quando ela é livre, ela pode atingir mais nichos. Você não precisa colocar várias crianças diferentes na mesma sala. E também na escola, na educação livre, os pais podem ensinar seus filhos como acharem melhor. Eu sei que hoje em dia o termo igualdade, ele tem uma conotação muito romântica, muita gente pede por igualdade de direitos para todas as pessoas, porém, o que muita gente não te fala é que o que a gente tem de mais igual é o que a gente tem de mais selvagem. Observe que nós somos animais, mas o que nos diferencia dos outros animais é a capacidade de raciocínio, é a capacidade da linguagem, dessa complexidade de linguagem, de se comunicar, e também a particularidade de cada um. Isso nos diferencia dos animais, essencialmente. Por que os selvagens são mais iguais? Então, nós como animais, nós temos algumas características que são instintivas, que são realmente animais. Então, você tem necessidade de comer, se alimentar, você tem necessidade de ir ao banheiro, você tem necessidade de tomar água, você tem alguns reflexos que são instintivos, assim como todos os outros animais. Então, tudo que nós temos de mais igual, tanto entre os outros animais e outros seres humanos, são características mais selvagens, entende? E o que nós temos de diferente é o que mostra todo o avanço da civilização e todo o avanço evolutivo. Então, quanto mais iguais nós somos, mais próximos de animais selvagens. Quanto mais diferentes nós somos, mais é mostrado o quanto a civilização tem avançado. Então, quanto mais diferentes nós somos, então a diferença, a desigualdade, principalmente na educação, é algo essencial. É algo que nos motiva e é algo que nos faz avançar. Então, como eu prometi no começo do vídeo, a continuação deste é mostrar o quanto a educação brasileira é falha e o quanto isso é culpa de uma centralização na educação. Então eu vou mostrar alguns dados para vocês que comprovam isso. Outra coisa que eu também queria falar, né? Hoje em dia, principalmente no curso de psicologia, sobre desenvolvimento infantil e tudo mais, é falado muito sobre Vygotsky como o cara do psicologia do desenvolvimento interacionista. E falam que ele tinha bases marxistas e por causa do coletivo e tudo mais. O que muita gente não te conta é que o próprio Vygotsky, ele foi educado por tutores na sua própria casa, lá na Rússia. E também não te contam que a questão dele sobre a interação não necessariamente é com outras crianças no momento de aprendizagem da educação formal. Na verdade, ele aponta muito sobre o interacionismo, né, sobre a interação, que a criança e as pessoas não simplesmente se desenvolvem ao agir, mas elas se desenvolvem ao interagir com outras crianças e principalmente com adultos, porque são os adultos que são os exemplos deles e do que eles virão a ser. Então, digamos que para Vygotsky tem a ZDP, né, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que é muito mais importante do que a Zona de Desenvolvimento Real, que seria, o real é o que a criança já aprendeu, o proximal é o que a criança está chegando a aprender, ainda não aprendeu, mas os adultos são essenciais nisso porque eles são como andaimes que sustentam
aquele aprendizado. Ele tem o potencial para aprender sozinho, só que o adulto sustenta. E numa escola onde você aprende praticamente com as outras crianças, isso é muito difícil de acontecer. Uma não consegue sustentar a outra, porque um exemplo do desenvolvimento é que nós vamos todos se tornar adultos e nada melhor do que um adulto para ser o exemplo da criança. Não estou falando em momento algum que a criança não deve interagir com outras crianças, porém, na questão de educação formal, não é tão necessário que a criança interaja com outras crianças. Ela pode interagir em momentos de lazer, sem problema algum, mas na hora de aprender é mais adequado que seja com um adulto que supervisione tudo isso e seja um exemplo de pessoa e de moral para aquela criança. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, espero também que tenham aprendido alguma coisa nova e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar todos os meus vídeos, curtir, compartilhar, isso ajuda muito a manter o canal. Então eu acho que é isso, espero que tenham gostado, um beijo, até o próximo vídeo.